Vamos lá. Quais são as 3 condições, né, relacionadas a choque obstrutivo? Né? Vamos ver aqui. Tromboembolismo pulmonar maciço, pneumotórax hipertensivo e tamponamento cardíaco. Né? A gente sabe que em muitas dessas situações não há tempo de monitorar o paciente. Mas, como nós estamos lidando com mentes privilegiadas fazendo questões de prova de residência, a gente vai conversar um pouquinho sobre os dados hemodinâmicos desses pacientes. Agora, imagina só um sujeito com pneumotórax hipertensivo, você passando um Swan-Ganz nele. Ora, bom, nem radiografia de tórax você pode fazer, quanto mais passar um Swan-Ganz, né? Mas vamos ver aqui. Em primeiro lugar, gente, TEP maciço, né? Da aula de embolia pulmonar, o que vocês estão recordados? O TEP maciço é todo aquele associado a uma disfunção aguda de ventrículo direito e choque, tá? A gente sabe que a razão do choque é a seguinte: o VD não consegue vencer uma pós-carga que se instalou agudamente, né? Portanto, ele não enche cavidades esquerdas. Gera-se um débito ineficaz, choque, tá? Qual é a característica do TEP maciço? O VD dilata tanto, a tensão na parede do ventrículo direito aumenta tanto, que nós podemos ter até isquemia do VD com o aumento da troponina. A gente sabe disso também, né? Agora, também sabemos que o tratamento é trombólise. A indicação absoluta de trombólise na embolia pulmonar, tá? Agora, caso o indivíduo candidato ao trombolítico não possa usar, exemplo, abriu a cabeça semana passada, teve uma queda, um politrauma, teve um AVC hemorrágico na vida dele, não pode fazer trombólise. Nós temos que intervir, senão o paciente vai morrer. Então, a gente recomenda a embolectomia, que pode ser percutânea, né, através da radiologia intervencionista, ou pode ser embolectomia cirúrgica. Se a gente fosse monitorar os dados hemodinâmicos no paciente com embolia pulmonar maciça, como é que eles estariam? Bom, cá entre nós, é choque hipodinâmico. Então, 2 coisas eu sei que o paciente tem: queda do índice cardíaco, aumento da resistência vascular sistêmica. Claro, tudo bem? As razões não vou repetir. O que vai variar vai ser a PVC e a pressão de oclusão, tá? O que acontece com a PVC? Eu tenho uma falência aguda de ventrículo direito. Tenho um catéter próximo ali na cava. Eu vou aumentar as pressões no interior das cavidades direitas e isso vai se refletir para o catéter. Eu vou ter um aumento da PVC. Isso não tem a menor dúvida, né? Aumentei a PVC porque tive uma falência aguda de ventrículo direito. Como é que está a pressão capilar pulmonar? Ora bolas, se eu estou enchendo pouco o meu ventrículo esquerdo, é natural que eu tenha uma queda na minha pressão capilar pulmonar. Eu estou enchendo pouco o meu ventrículo esquerdo, tá certo? Eu tenho uma obstrução ao enchimento do ventrículo esquerdo, que é um êmbolo em localização proximal na circulação arterial pulmonar. Então, a minha PCAP, minha PCWP, pressão de oclusão, etc., tudo a mesma coisa, vai estar baixa, tá? Então, está aqui o TEP maciço. Pneumotórax hipertensivo, né? Todo mundo sabe, a simetria, tá? Já vimos isso na aula de trauma repetidamente no começo do ano, né? O tratamento todo mundo já sabe também. Lembra do casinho do plantão médico, etc. Bom, ninguém é louco de monitorar hemodinamicamente um paciente com pneumotórax hipertensivo. Nem radiografia de tórax você pode fazer. Mas podem perguntar mesmo assim na residência. E a gente tem que estar atento para isso. Caso nós pudéssemos monitorar um pneumotórax hipertensivo, como é que estariam os dados hemodinâmicos? Bom, eu diria que por ser um choque hipodinâmico, todo mundo sabe disso, índice cardíaco baixo, resistência vascular periférica alta. Lógico, tá? Por que um paciente com pneumotórax hipertensivo entra em choque? Você tem a pleura descolando, a visceral da parietal, empurrando o coração, angulando os vasos da base, dificultando o retorno venoso para o coração, tá? Tudo bem? Tanto o direito quanto o esquerdo. Esse coração esmagado tem as suas pressões aumentadas, o que dificulta mais ainda o sangue chegar nele, e ele vai gerar um pouco débito por isso, tá certo? Agora, se eu pudesse monitorar, como é que estaria a pressão capilar pulmonar? Bom, se eu tenho o meu coração esquerdo esmagado, eu vou ter dificuldade para voltar sangue para ele, né?
O sangue vai ter que fazer força para tentar entrar nas cavidades esquerdas que estão com pressão muito alta, porque o coração está esmagado. Então, naturalmente, esse sangue vai represar antes do meu átrio esquerdo. E isso vai, né, aumentar a minha pressão capilar pulmonar. A pressão, né, no interior do ventrículo esquerdo aumentada vai se transmitir para o átrio, vai se transmitir para o sistema veno-capilar pulmonar. Tá? E a minha PVC vai estar alta porque o meu VD vai ter também a sua pressão aumentada devido à compressão pelo pneumotórax. Vou dificultar o retorno venoso para o VD. As pressões altas no VD vão se transmitir retrogradamente para o catéter de PVC. Então você vai ter a PVC alta. Não, ninguém vai monitorar um doente assim. Bom, tamponamento cardíaco, né? O tamponamento tem mais ou menos o mesmo princípio. No tamponamento, por que o indivíduo choca no tamponamento? Eu tenho sangue em volta do coração, o sangue esmaga esse coração, o sangue esmagando o coração, está por fora dele, vai gerar pressões intracavitárias muito altas. Essas pressões intracavitárias altas vão dificultar o retorno venoso para o coração. Então o indivíduo vai chocar por isso, tá certo? A pressão ventricular esquerda alta, ela vai se transmitir ao átrio, vai se transmitir à pressão capilar pulmonar. Você pode ter, inclusive, até um pouco de extravasamento de líquido para o interstício do pulmão, causando um ataque de espineia no paciente com tamponamento cardíaco. E o meu átrio direito, o meu ventrículo direito, também estão esmagados pelo sangue em volta do coração, o que dificulta o retorno venoso, né? O que faz com que essas pressões sejam muito aumentadas e se transmitam retrogradamente para o catéter que está posicionado lá na minha cava superior, medindo a PVC. Então a PVC também vai estar alta. Só que existe um fenômeno de equalização da PCAP com a PVC, tá? No tamponamento, que as forças que esmagam o coração são forças uniformes, né? Então a gente vai ter essas características hemodinâmicas aqui, tudo bem? Então esses são os 3 choques obstrutivos, né? Muito fácil, aí é tranquilidade total. Vamos lá. Choque anafilático. Agora nós vamos entrar, né, nos choques conhecidos como hiperdinâmicos. Alguns chamam esses choques de obstrutivos também. Perdão, distributivos, tá? Distributivos ou hiperdinâmicos, tá? Por que chama distributivo? Porque ocorre uma redistribuição do sangue. Na realidade, não seria nenhuma redistribuição, seria um aprisionamento do sangue, tá? Tudo bem? Por que isso? Olha só, gente, tanto no choque anafilático, quanto no choque neurogênico, quanto no choque séptico, nós temos venodilatação e dilatação arteriolar. Tudo bem? Os mecanismos para que isso ocorra são diferentes nos 3 tipos de choque hiperdinâmicos, mas ocorrem, tá? O que interessa é que há venodilatação e o que interessa é que há dilatação arteriolar. O que vai acontecer com isso? Se eu tenho uma venodilatação, é aquilo que eu falei. Eu tenho o conteúdo menor do que o continente. O continente é a veia que dilatou, o conteúdo é o sangue que ficou, tá? Obviamente, mesmo eu tendo uma volemia normal, a minha volemia vai ser insatisfatória para o meu grau de dilatação vascular. Eu criei um novo vaso, um vaso dilatado. Então, obviamente, eu tenho que repor volume, né, para ver se meu conteúdo consegue chegar à altura do meu novo continente. Tudo bem? É a mesma história. Eu encho um copo de água até a boca, volume excelente. Peguei essa mesma água, derramei num jarro, volume insuficiente, está lá embaixo. Para eu encher o jarro até a boca, eu tenho que botar mais água. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho que fazer volume para aumentar o meu volume de sangue que chega às cavidades direitas. Com isso, eu aumento o volume de sangue que chega às cavidades esquerdas. Aí tem aquela velha história. Quando eu reponho o volume, o coração esquerdo vai bombear o sangue contra uma resistência vascular periférica baixa, porque a arteríola continua dilatada. Aí nós temos o famoso choque com débito aumentado, o choque hipercinético, que a gente chama, tá? Hiperdinâmico. Mas ele só vira hiperdinâmico depois que a gente repõe volume para o paciente, tá? O primeiro choque hiperdinâmico ou distributivo que eu vou falar para vocês é o choque anafilático, coisa que eles gostam de vez em quando de botar em prova. É interessante a gente saber. E os livros lá não explicam tão bem assim. Mas o choque anafilático é uma coisa muito simples da gente entender. Existem células
no sangue e nos tecidos, que são os basófilos, né? Tudo bem? E os mastócitos, tá? O mastócito é tecidual, o basófilo está no sangue, tá? Essas células, elas contêm grânulos com histamina, triptase. Essas células, elas produzem também citoquinas, tá? O que acontece no choque anafilático? Na anafilaxia em geral. O indivíduo entra em contato com uma substância incriminada, tá? Essa substância, por alguma razão, promove uma reação imunológica no hospedeiro. Pode não provocar em você, não provoca em mim, mas pode provocar num terceiro. Essa reação imunológica é a base de IgE. O indivíduo vai reconhecer aquilo como estranho, vai montar uma reação inicial à base de IgE. Só que, na realidade, essa primeira reação ela é praticamente imperceptível. Mas o indivíduo desenvolve uma memória imunológica, ou seja, a próxima vez que ele se expor àquilo, a IgE dele já vai estar preparada para combater aquilo. Só que a IgE, ela não funciona, ela tem a cabeça estranha. Ela não funciona igual a IgM, ela não funciona igual a IgG. A IgE é um troço estranho. A IgE, ela fica localizada sobre a membrana dos mastócitos dos basófilos. A hora que eu tomo novamente contato com o agente, e esse agente se liga à IgE que está presente na membrana do basófilo e do mastócito, ocorre uma série de reações nessas células que promovem a degranulação para o meio externo de histamina, triptase, etc., e também a liberação para o meio externo de mediadores inflamatórios, tá? O que esses mediadores inflamatórios vão fazer? Primeiro lugar, eles vão aumentar a permeabilidade capilar, causando o que nós chamamos de angioedema. O que é angioedema? Edema de face, principalmente periorbitário, de boca e língua. Esses mediadores inflamatórios liberados pelos basófilos, principalmente os leucotrienos, causam broncoespasmo. Urticária. Urticária. Olha a reação anafilática aí. Olha a anafilaxia. Angioedema, urticária, broncoespasmo. Como é que chama o angioedema da laringe? Edema de glote. Vamos auscultar estridor. Está na hora de entubar, né? E o que acontece? Quando a quantidade de mediadores inflamatórios é alta, eu vou ter vasoplegia, como eu já expliquei para vocês no início, somado ao aumento da permeabilidade capilar. Vou chocar. Choquei. Choque anafilático. Então, os pacientes com anafilaxia podem evoluir para choque anafilático, quando a intensidade da anafilaxia é alta, tá certo? Então é assim que funciona. Parece que uma das coisas que pode gerar também, contribuir, melhor dizendo, mas não é tão importante para o choque, é um fator depressor do miocárdio, parecido com o que a gente tem no choque séptico. Mas esse não parece ser o mecanismo mais importante do choque anafilático. O mecanismo mais importante do choque anafilático é vasoplegia e aumento da permeabilidade capilar para o terceiro espaço, para o interstício. Tá bom? Tudo bem? Então esse é o nosso querido choque anafilático. Vamos ver aqui, ó. Substância alimentar. Tudo isso aqui pode dar choque anafilático. Fármaco, picada de inseto, né, insulina, essa bobajada toda, né? Você vai ler, tem livro de clínica médica, pode dizer assim, o rei Mênes do Egito, primeiro caso de anafilaxia descrito no mundo, por uma picada de abelha. Pelo amor de Deus, né? Daqui a pouco vai dizer que o rei Mênes tinha brucelose também. Então tá aqui, picada de inseto, tá descrito, anafilaxia por picada de inseto, né? Eu já vi um sujeito que fez anafilaxia depois de tomar ceftriaxona. Ficou com urticária até a alma, broncoespasmo e angioedema. Não fez angioedema de laringe, ainda bem, tá? Mas poderia ter feito. Então tá aqui, anafilaxia. Degranulação de mastócitos e basófilos mediadas pela IgE. Ou seja, a substância se liga à IgE promove uma abertura dessas células, jogando tudo que elas têm de ruim para fora. Né? As células se desabafam, né? Então joga tudo de ruim para fora, tá? Essa coisa ruim que ela joga para fora pode estar armazenada em grânulo, como a histamina e a triptase, ou pode ser produzida, tá? E jogada também para o meio externo, prostaglandina, leucotrieno, ativador plaquetário, algumas interleucinas, né? Tudo bem? E outras citoquinas. Então tá aqui. Agora uma coisa, hein? É o choque que tem mais graça da gente tratar. Sabe por quê?
todo mundo sai. Se você reconhecer, todo mundo sai. Já o choque séptico, o choque cardiogênico é meio complicado, né? Mesmo o choque hemorrágico. Agora, esse choque aqui, todo mundo sai. Basta que você reconheça a tempo, né? Então, tá aqui. Tranquilo? Vamos ver o que o ser humano pode ter. Graus variados, né? Ó, você tem instalação após 5 minutos a 1 hora do contato com a substância incriminada. Agora, o seguinte, o choque anafilático, ele é bifásico. Você pode ter a anafilaxia no momento da exposição, 5 minutos a 1 hora, mas você pode recidivar a anafilaxia nas próximas 8 horas. Daí a razão da gente fazer corticoide na anafilaxia, para evitar essa recidiva. Porque na hora H mesmo o corticoide não adianta. Ele leva um tempinho para fazer efeito, mas ele parece prevenir esse fenômeno bifásico, ou seja, um novo fenômeno de anafilaxia que pode ocorrer nas primeiras 8 horas, tá? Então tá aqui. Olha o quadro clínico aqui. Pode ser uma urticária, um angioedema, pode piorar com broncoespasmo, pode, obviamente, causar angioedema de laringe, que a gente chama do famoso edema de glote, e o indivíduo pode desenvolver até para o choque, evoluir para choque, perdão. Quando ele evolui para choque, nós chamamos de choque anafilático, tá? A anafilaxia, que são esses dois aqui, tá? Esse grupo de manifestações e esse aqui. Quando a anafilaxia evolui para choque, nós chamamos de choque anafilático. Quais são os 3 mecanismos do choque anafilático? Vasoplegia, é a mesma coisa do choque séptico, olha lá. Venodilatação, dilatação arteriolar, reduzindo a resistência vascular periférica. Represei sangue, principalmente nas veias. Não voltei para o coração direito, choquei. Aumenta a permeabilidade capilar, tudo bem? Esse aumento da permeabilidade capilar é causado principalmente pela histamina. O capilar já é um ser esburacado. Aqui ele fica mais esburacado do que o normal. Então sai líquido todo para o intestício, tá? E um fator que tem uma contribuição um pouco menor no choque anafilático seria o fator depressor do miocárdio. Ele parece não ser tão importante assim. Os 2 mecanismos mais importantes são a vasoplegia e a perda de líquido para o intestício devido ao aumento absurdo da permeabilidade capilar, tá? São as 3 razões para o indivíduo chocar, tá certo? Vamos lá. Conduta no choque anafilático. Gente, qual é a grande droga do choque anafilático? Qual é? Adrenalina, tá? Ao contrário do que todo mundo pensa, a adrenalina não deve ser feita por via subcutânea na anafilaxia. Ela deve ser feita por via intramuscular, inicialmente, tá? Pode ser na região anterior ou lateral da coxa. Vai fazer. Aqui a solução, 0,3 ml, né? Perdão, a solução de 1 para 1000, a dose é essa, tudo bem? E a gente pode repetir a cada 5 a 15 minutos. Quando a gente faz adrenalina, a urticária melhora, o angioedema melhora, o broncoespasmo melhora e até se o indivíduo tiver desenvolvido um estridor, pode melhorar também, tá? Somado a isso, reposição volêmica nos pacientes hipotensos. A solução continua sendo cristalóide, tá? Que nem no choque hemorrágico. Tem que fazer cristalóide, é superior ao coloide. Medidas adjuvantes. Você sabia que numa reação alérgica mediada por IgE, ou seja, anafilaxia, o ideal é que você use drogas que bloqueiem tanto os receptores H1 quanto os receptores H2? Mas como assim, Marcelo? H2 é negócio de estômago, não é? É, mas existe também receptor H2 mediando reação anafilática. Então você faz tanto o bloqueador H1 quanto o bloqueador H2. Isso é de lei, tem que fazer. O corticoide. Por que fazer corticoide, já que ele tem uma demora na sua ação em pacientes com anafilaxia? E nós precisamos de uma droga que tem ação imediata. Já falei e vou repetir. O corticoide ele tem por função evitar o fenômeno bifásico, evitar que uma nova reação anafilática venha se desenvolver. Tá certo? Venha se desenvolver. Então tá aqui, ó. Glicorticoide, a gente faz a metilprednisolona ou a dexametasona. Repare que ele não fala em hidrocortisona, não fala. É a metilprednisolona ou a dexametasona. Solumedrol ou decadron, tá? Aí vamos imaginar o seguinte. Vamos comigo aqui? Fiz essas medidas iniciais. O indivíduo desenvolve, mesmo assim, edema de glote com um estridor importante. Conduta. Fiz isso aqui
o edema de glote não melhora de jeito nenhum, ou apesar disso ele desenvolve um edema de glote. Conduta. Tubo. Quem deve intubar um paciente com anafilaxia? É o indivíduo que intuba um paciente a cada semana? 2 pacientes por mês? Não. Quem deve intubar esses pacientes é quem tem prática com via aérea complicada. Quem é que tem prática com via aérea complicada? O anestesista e o intensivista. Mas não é o intensivista que dá plantão no final de semana em CTI, é o intensivista que faz só terapia intensiva. É esse aí que vai lidar com a via aérea do paciente com anafilaxia, tá? Tudo bem? E o anestesista. Ah, mas se não der tempo de chamar, aí, meu amigo, se vira, é você mesmo, vambora, né? Você é gastro, você é dermato, mas passa esse tubo aí de qualquer maneira, né? Tudo bem? Mas, porra, uma dermatite, que dermatite? Vai passando esse tubo. Não fica olhando para a urticária do doente, não, né? Urticária é o de menos aqui, né? Vai passando logo o tubo. Então, vamos ver o seguinte. Então, não respondeu, o edema de glote não respondeu ou se desenvolveu a despeito dessa terapia. Tubo. Outra possibilidade. A despeito dessa terapia, o paciente continua hipotenso e com sinais de choque. O que fazer? Aí, meu amigo, nós vamos chamar um negócio de refratário, quando o paciente continua hipotenso, a despeito da terapia. Se ele continua hipotenso, eu vou começar a infundir adrenalina para ele na veia. E somado à adrenalina, eu vou fazer uma dessas aminas vasopressoras, que pode ser tanto a dopamina quanto a noradrenalina. Eu vou fazer as duas, tá? Vou fazer a adrenalina somada a uma dessas duas aqui, tá? Aí não tem jeito, tudo bem? Aí eu digo que os casos são refratários. Continuo repondo volume, naturalmente. Agora eu faço uma adrenalina intravenosa em dripping e vou acrescentar a essa infusão uma infusão de dopamina ou uma infusão de noradrenalina. Em pacientes que desenvolveram o edema de glote, né, ou que o edema de glote não regrediu com o tratamento do slide passado, tubo neles, tá? Intubação orotraqueal. Agora, Marcelo, diz uma coisa. Isso é comum, essa refratariedade? Não é não. É uma tranquilidade tratar choque anafilático, tá? Tudo bem? O edema de glote até pode não regredir. Aí você vai entubar mesmo. Mas agora a volemia, a hemodinâmica estabiliza rapidamente, tá? Raramente você precisa usar essas medidas extremas aí. Tudo bem, gente? Vamos lá? Aqui, né? Choque neurogênico. Caiu no Marcílio, né? Facílimo. Olha aqui. Gente, o que o choque neurogênico tem? Né? Se eu viro para você e falar assim, o que o choque neurogênico tem? O choque neurogênico tem a mesma coisa que o choque séptico tem em relação à vasoplegia. O choque neurogênico você tem venodilatação, dilatação arteriolar. Acabou. É a mesma coisa. Venodilatação, dilatação arteriolar. Ele não tem, por exemplo, aumento da permeabilidade capilar, como tem também o choque anafilático. Ele tem só o componente de vasoplegia. Venodilata, dilata a arteríola. Só. Tá? O que ocasiona choque neurogênico? Um bloqueio do influxo simpático. Lembra que ele vem dos núcleos hipotalâmicos? Lembra da aula de neuro, de AVC? Vem do núcleo hipotalâmico, faz sinapse na medula espinhal. Aí sofreu um traumatismo raquimedular alto. Ou então um traumatismo crânioencefálico, importante, tá? O indivíduo pode fazer choque neurogênico. O pior que o choque neurogênico, ele vem, né, muitas vezes, num paciente politraumatizado. Que nós temos aquela velha frase na cabeça que está certa, que choque no politrauma, a princípio, é hemorrágico. Aí você repõe volume no paciente, ele fica coradinho, né? Extremidades quentes, mas está chocado. Aí você deve pensar em choque neurogênico, tá? Um detalhe do choque neurogênico é um choque que o paciente está bradicárdico. Está chocado e bradicárdico. Você não entende nada, mas é muito fácil. Você bloqueou o influxo simpático. Essa é a razão, tá? Tudo bem? Então vamos acompanhar comigo aqui um choque neurogênico. Como é que estaria o paciente com choque neurogênico? Nas fases iniciais do choque. Pimba, sofreu um TRM alto, um traumatismo raquimedular. Como é que ele vai estar?
Você vai olhar para a cara dele, vai achar que ele está com choque hemorrágico. Por quê? Ele está com sangue represado nas veias, não volta para o coração direito não enche o esquerdo, débito baixo. Você não tem o Swan-Ganz lá olhando para ele, não tem. Então você não sabe como é que está a resistência periférica dele. A princípio você acha que é um sujeito hipovolêmico. Repõe volume, repõe volume, repõe volume, repõe volume, repõe volume, encheu as veias de volume, voltou para o coração direito, voltou para o esquerdo, e agora o coração esquerdo bombeia o sangue contra uma resistência arteriolar baixa, que estava baixa desde o início, só que a gente não sabia. O que vai acontecer? Ele vai ficar hiperdinâmico. Vai ter as extremidades quentes, tá? Né? Um ruborzinho facial, na boa, falando com você, bradicárdico, porém chocado, tá? Então, esse é o choque neurogênico. Como é que estariam os parâmetros hemodinâmicos iniciais? Ó, isso aqui é sem eu repor volume, tá? Isso aqui. Não repus volume ainda no choque neurogênico, tá? Eu vou ter PVC baixa, o sangue não chega lá. PCAP baixa, o sangue não chega lá. Índice cardíaco baixo, não tem sangue para jogar para frente. Resistência vascular sistêmica indexada baixa. Aí o que aconteceu? Enchi isso aqui de líquido. Normalizei ou aumentei a PVC. Normalizei ou aumentei a PCAP. O meu índice cardíaco inicialmente normal, mas quando eu restauro a volemia do paciente, ele vai bombear o sangue contra uma resistência baixa, o índice cardíaco pode aumentar. Depois que eu repor volume, tá? Então isso aqui é antes de eu repor volume. Tudo bem? Quando eu repuser volume, PVC alta, normal ou alta, PCAP normal ou alto, índice cardíaco normal ou alto, resistência vascular periférica continua baixa, tá? Aí eu vou ter realmente a clínica do choque neurogênico quando eu repuser volume no paciente. É o paciente com extremidade quente, chocado, né, bradicárdico. Tudo bem? Tá aqui. Neurogênico. Tudo bem? Aliás, a questão do Marcílio era o seguinte, né? Era resistência vascular periférica baixa, não é isso? Qual era? Vasodilatação, não é isso? Vai falar alguma coisa de veia? Capacitância, né? Que são os vasos venosos, são vasos de capacitância. Tudo dilatado, tudo dilatado. E queda da resistência vascular periférica, que significa arteríola dilatada. Quem dá resistência vascular periférica é a arteríola, tá? Isso aí. Agora, sim. Dos choques, gente, que eu estou falando até agora, o que tem mais novidade para a gente é o choque séptico e a sepse grave, tá? Vamos amarrar aqui algumas definições importantes disso aí. Quer ver? Primeira delas é o seguinte. O que é sepse? O que é isso? Ah, Marcelo, sepse é resposta sistêmica inflamatória. Não, não é só isso. Resposta sistêmica inflamatória eu posso ter em pancreatite aguda, em queimadura, e o paciente não está séptico, tá? Agora, quando eu tenho uma resposta sistêmica inflamatória associado à infecção, eu digo que o paciente tem sepse, tá? Quais são os parâmetros que eu uso para a resposta sistêmica inflamatória? São 4 parâmetros. Eu preciso ter 2 deles apenas, né? Febre maior que 38 ou hipotermia é um critério. Taquicardia é o segundo critério. Taquipneia é o terceiro critério. Leucocitose ou leucopenia é o quarto critério. Se eu tiver 2 desses critérios com um foco infeccioso presente, eu tenho a definição de sepse. Então, se vocês pensarem bem, sepse é uma coisa muito vagabunda, né? Até gripe pode dar sepse, né? Não é importante para a gente. Importante vai ser sepse grave e choque séptico, porque sepse mesmo, a definição, é uma coisa horrorosa. É uma resposta sistêmica inflamatória, 2 desses 4 aqui, associado a um foco infeccioso. Acabou. Isso aí é sepse, tá? Vamos lá. O que é sepse grave? Aí o negócio já começa a complicar. A sepse grave é uma situação onde nós temos, eu vou explicar depois como, uma produção excessiva de mediador inflamatório, tá? Levando a um fenômeno chamado de disfunção orgânica. Tudo bem? Então, sepse grave seria sepse associada à disfunção orgânica, tá?
O que é disfunção orgânica? Quando a gente tem pelo menos um desses 5 aqui, tá? A tela até tremeu. Cardiovascular, renal, respiratório, hematológico ou acidose metabólica, tá? Tudo bem? Então tá aqui. Cardiovascular. O importante é o seguinte, tá? A sepse grave, a definição dela é quase igual ao do choque séptico. A única diferença da sepse grave para o choque séptico é que no item cardiovascular, no choque séptico, não há uma recuperação da hemodinâmica apenas com volume. Essa é a única diferença da sepse grave para o choque séptico. Porque no choque séptico você faz volume e não melhora. Na sepse grave melhora. É a única diferença. De resto, é a mesma coisa, tá? Então aqui estão as disfunções orgânicas. Pode ser cardiovascular, renal, respiratório, hematológico, hipoperfusão tecidual generalizada, tá? Vamos lá. O que é choque séptico? A definição, tá? Na realidade, choque séptico é sepse associado a uma disfunção. Só que a disfunção do choque séptico podem ser várias, mas uma tem que estar presente, ó. Resposta sistêmica à infecção com hipotensão arterial. Aí a definição, presta atenção, é uma PA sistólica menor que 90 ou queda maior que 40 milímetros na PA sistólica em hipertensos prévios, tá? Então, uma queda menor que 90, PA sistólica menor que 90, ou uma queda maior que 40 milímetros de mercúrio na PA sistólica de hipertensos prévios, tá? Durante pelo menos 1 hora, apesar da reposição volêmica, tá? Se você tem um paciente hipotenso, né, séptico, hipotenso, que você repõe volume e imediatamente, dentro da primeira hora, você estabiliza o paciente, ele tem sepse grave e não choque séptico. Agora, se com 1 hora de reposição você não consegue estabilizar o doente, você diz que ele tem choque séptico, ele vai precisar de amina, tá? Tanto a sepse grave quanto o choque séptico, tanto um quanto o outro, pode vir acompanhado de disfunção orgânica múltipla. Então, vou repetir. Sepse grave seria sepse com disfunção orgânica, tá? Tudo bem? Choque séptico seria sepse com disfunção orgânica. Só que a disfunção orgânica do choque séptico obrigatoriamente é cardiovascular. Ou seja, eu tenho uma hipotensão refratária à infusão de volume na primeira hora. Eu posso ter outras disfunções também, mas essa tem que estar presente para eu definir choque séptico. A não resposta à infusão de volume durante a primeira hora num paciente hipotenso, tá? Tudo bem? Qual seria a definição de disfunção orgânica múltipla? Disfunção de 2 órgãos ou mais necessitando de intervenção para manter a homeostase. Vou dar um exemplo. Fiz insuficiência renal, estou dialisando o paciente na terapia intensiva. Fiz um distúrbio de coagulação, estou tratando a CIVD do doente. Estou dando plasma fresco, crio precipitado e proteína C ativada. Pronto. Eu estou intervindo na coagulação para manter a homeostase. Então, eu digo que é disfunção orgânica múltipla, tá? 2 ou mais sistemas envolvidos. Posso ter disfunção orgânica múltipla no choque séptico, desde que o item cardiovascular esteja presente, para poder definir choque séptico, e posso ter disfunção orgânica múltipla na sepse grave também, tá? Tudo bem? Ó, só um exemplo de disfunção orgânica. Está aqui, síndrome da angústia respiratória aguda ou síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? Você considera ele como o órgão disfuncionante quando eu tenho uma relação PO2-FO2 menor que 250 ou o órgão disfuncionante quando é menor que 200. Aí, isoladamente, você já pode considerar isso, tá? Como um critério isolado, como a gente viu aqui, ó, PO2 menor que 250 ou menor que 200 se o pulmão for o único órgão disfuncionante, tá? Tudo bem? Então tá aqui, tá certo? O que mais que eu tenho? CIVD,
Pode ser, por exemplo, um outro sistema envolvido também em disfunção, tá? Gente, só para lembrar aqui, já que eu dei o exemplo de CIVD, só para a gente tentar lembrar isso aqui, o que é CIVD? O que é isso? Eu tenho ativação de fatores da coagulação. Por exemplo, o lipopolissacarídeo, que é um componente da bactéria gram-negativa, pode se destacar da parede bacteriana e provocar uma ativação inespecífica da via extrínseca da coagulação. A via extrínseca, vocês estão lembrados, ativa a via intrínseca também, através da ativação do fator 9. Aí eu vou consumir fatores da coagulação da via intrínseca e extrínseca, consumir, obviamente, a via comum, tá? A ativação plaquetária ocorre também. Então, se eu consumo fator de coagulação e ativo plaqueta, eu vou formar microtrombos na microcirculação. Esses microtrombos vão causar isquemia tecidual, tá? Isso parece ser o conceito da CIVD. Depois que eu esgoto meus fatores de coagulação e diminuo minhas plaquetas, o indivíduo começa a sangrar. Só que o sangramento não mata ninguém na CIVD. Quem mata é a isquemia tecidual instalada pela presença de microtrombos, tá certo? É isso que vai matar o indivíduo. Nós sabemos que a CIVD, deflagrada pela sepse, ainda tem um componente que a ajuda mais a liquidar com o paciente. Sabe qual é? Deficiência da síntese de proteína anticoagulante. Se eu tenho todo o meu sistema hemostático voltado para formar microtrombos na microcirculação, e ainda por cima eu tenho, eu tenho uma queda na síntese de proteína C da coagulação, esses microtrombos vão ser formados à vontade, sem ninguém para contrabalançá-los. Então a isquemia tecidual é significativa. É um detalhe que nós encontramos na CIVD associada à sepse grave ou ao choque séptico, tá? Uma deficiência de proteínas anticoagulantes. Tudo bem? Tranquilo? Então, o indivíduo, na realidade, o que chama atenção no quadro clínico dele são os sangramentos. Mas não é o sangramento que vai matá-lo. Você sabe disso, né? Tá? Já que eu estou falando de CIVD como exemplo de uma das disfunções que nós temos, falei do pulmão de choque, rapidamente mostrei o slide, estou falando de CIVD, vamos recordar aqui, só para a gente amarrar para a prova, quais são as alterações laboratoriais da CIVD, né? Gente, se eu estou consumindo fator de coagulação, qual é o exame que enxerga a via extrínseca que vai estar prolongado? Tempo de protrombina. Se eu estou consumindo fator de coagulação, qual é o exame que enxerga a via intrínseca que vai estar prolongado? PTTA. Qual dos fatores da coagulação está mais depletado na CIVD? Fibrinogênio. Fibrinogênio é um fator da via comum. Qual é o exame que enxerga fibrinogênio e a transformação dele em fibrina? É o tempo de trombina. Tempo de trombina prolongado também. Então, tempo de protrombina, PTTA e tempo de trombina prolongados. Se eu estou consumindo plaqueta, trombocitopenia. Se eu tenho microtrombo na microcirculação, as minhas hemácias têm dificuldade de cruzar a microcirculação e se fragmentam. Anemia hemolítica microangiopática. Esse é o laboratório da CIVD. Inconfundível. Nada em medicina dá isso, a não ser a CIVD, tá? Então tá aqui, alargamento, tempo de protrombina, PTTA e tempo de trombina. Trombocitopenia com hemólise microangiopática, hipofibrinogenemia, aqui eles reforçam muito isso, porque o fibrinogênio é, dentre os fatores de coagulação, o mais depletado na CIVD, tá certo? E, obviamente, se eu estou formando trombos na microcirculação, trombo é composto de plaqueta e fibrina. Eu ativo o meu sistema fibrinolítico para tentar dissolver esses trombos e eu lanço na corrente sanguínea os produtos de degradação da fibrina. Ou seja, uma tentativa meio frustrada do organismo para lisar esses microtrombos. É uma tentativa que não é bem sucedida naturalmente, mas isso serve para aumentar o produto de degradação da fibrina na corrente sanguínea. Então, esse laboratório aqui, ele é inesquecível, né? Unforgettable. Então, tá aqui. Mas o Nat King Cole, né, fez essa música baseada num amigo que morreu de CIVD. Deixa quieto isso. Né? Vamos lá. Agente etiológico. Então, temos dois exemplos. Então, você já sabe o que é sepse, já sabe o que é sepse grave, já sabe o que é choque séptico, já sabe o que é disfunção orgânica múltipla.
Vamos ver o agente etiológico incriminado na sepse. E na sepse grave, no choque séptico. Gente, teoricamente, qualquer micro-organismo pode estar implicado, tá, em pacientes com sepse grave e choque séptico, tá? Qualquer um, protozoário, vírus, fungo. Parece que os mais frequentes são as bactérias. As bactérias têm uma capacidade de proliferação muito alta. As bactérias possuem, e só elas possuem, fatores de virulência importantíssimos, né? O fator de virulência é todo aquele que protege a bactéria contra a agressão do sistema imune do hospedeiro, né? Então, as bactérias, elas transmitem resistência antimicrobiana umas às outras através dos plasmídeos, né? São aqueles DNAs circulares que estão no citoplasma delas, e elas têm como se defender, as desgraçadas, tá? Basicamente, né? Bactérias, os grandes vilões, né? Basicamente, 4 agentes bacterianos são os que mais frequentemente estão envolvidos na prática clínica com sepse grave e choque séptico, tá? Staphylococcus e Streptococcus pneumoniae são os 2, né, gram-positivos que nós encontramos, e Pseudomonas aeruginosa e Neisseria meningitis.